Fala, gurizada, aqui é o Davi Aqui é o Igor Trindade. e hoje a gente está aqui trazendo o segundo vídeo do canal Motivados pela Fé da série Evangelho Puro e Simples. Os nossos vídeos, relembrando, eles são baseados em uma pergunta e ao decorrer do vídeo a gente apresenta a resposta. E a pergunta de hoje é: O que a tribulação produz em nós? puxa a vinheta! Então, o que é tribulação? Por que a gente passa por isso? Por que os cristãos eles acreditam, nós cristãos acreditamos que isso produz alguma coisa em nós? Sabe, a tribulação é a passagem por um momento difícil. Às vezes um parente enfermo, às vezes a enfermidade está em nós, um período difícil, uma depressão, sabe? Enfermidades que às vezes nos levam para lugares que só nós mesmos e Deus sabemos o quão difícil isso é. E por que a gente acha que isso produz alguma coisa em nós? É isso que a gente quer falar um pouco hoje. Então, abrindo ali em Romanos 5, versículos 3 e 4, a gente quer começar a falar um pouco então. O verso 13 ele vai falar assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz o quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então, sabendo que a tribulação, o sofrimento, as nossas lutas, eles produzem algo e eles são algo de Deus para nos refinar, a gente queria falar um pouco sobre hoje. E vendo esse versículo você vê que parece uma loucura, né? De certa forma Deus é um cara estrategista, né? Porque de certa forma ele usa da tribulação, né? Das lutas para até mesmo manter você perto dele, né? Sim. Porque olha a experiência que o cara tem quando o cara está na tribulação. Você só lembra de Deus quando você está no fundo do poço, né? Quando você não tem mais saída, você lembra que Deus existe, vai procurar saber o que é Deus, porque você escuta falar de toda forma que tem um cara que pode te curar, que pode te tirar daquela situação de uma depressão, né? Então, de certa forma, Deus até permite as tribulações, por isso que o versículo está dizendo: alegrai-vos na tribulação, porque isso é o que traz a gente para perto de Deus, né? Sim, é verdade, e a gente pode ver até uma frase muito hilária que o pessoal que está no avião, o pessoal ateu que está no avião, quando ele está caindo, eles viram crentes de uma hora para outra, porque, ai Jesus me ajuda, sabe, uma pessoa que passou uma vida inteira, 30, 50, 60 anos, não acreditando na existência de um Deus que move todas as coisas, não somente os fins da história, mas ele move os meios também, sabe, um Deus que faz a gente se gloriar na tribulação. Ele é real e ele está com nós mesmo no sofrimento, sabe? A gente não pode querer só em meio à luta querer ele, sabe? A gente é acostumado a ficar doente, olhar para ele, mas e quando a gente está saudável, sabe? Quando um parente está com enfermidade, a gente procura ele. Mas e quando todos os parentes estão na casa, em uma festa na casa, a gente lembra de parar para orar e dar ação de graças ao nosso Deus? Sabe, a gente não costuma lembrar do nosso Deus. É verdade. Infelizmente, isso já vem do ser humano, né, cara? Você só lembra de Deus quando você está passando por dificuldade, né? E aí, a explicação do versículo, né? Sim. Não que Deus queira que você passe por tribulação, na verdade, Deus não quer isso, que você passe por tribulação, por luta, para chegar perto dele. Mas de certa forma, infelizmente ou felizmente, é a única forma que a gente acha de... Muitas das vezes é a única forma.
Deus, a gente não se gloria na tribulação porque é algo bom. A gente pode se gloriar na tribulação porque a tribulação nos leva para mais perto de Deus, sabe? É certo. O problema vem, a gente se achega mais perto de Deus, mas não espere o dia mau para se achegar mais perto de Deus. Então a gente sabe que Deus está conosco, sabe? Nos mínimos detalhes. Ele não está conosco só quando cruzamos a linha de chegada, mas Ele está conosco em toda a nossa caminhada, em toda a nossa corrida, em tudo aquilo que nós deixamos Ele estar conosco. Ele está. Então, pessoal, a gente tem que se gloriar na tribulação, sabe? Deus, Ele não é um Deus que cuida somente dos fins, mas Ele é um Deus que cuida dos meios também. Sabe, quando uma folha cai da árvore, Deus não é Deus somente porque tira ela da árvore e coloca ela no chão, mas Ele é o Deus que faz o vento e faz com que ela faça os movimentos que ela faz. Então, queria ler com vocês mais uma passagem, 2 Coríntios 4, versos do 8 ao 10. Vai falar assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A gente vê que a tribulação é um meio que nos faz refinar coisas dignas do reino eterno em nós. A gente pode pegar até uma história bem conhecida na Bíblia do paralítico, né? Que teve que subir um telhado para chegar até Jesus. Então, muitas vezes, as nossas tribulações, nossos sofrimentos servem para a gente chegar até Jesus. Sim. Né? É verdade, e isso é tão real, sabe? O sofrimento, ele às vezes bate na nossa porta, a tribulação às vezes ela bate na nossa porta, mas ela nos faz com que a gente se achegue mais perto de Jesus. Ela faz com que a gente seja mais parecido, cada vez mais parecido com Jesus. Até mesmo você pode pegar uma história de Jó, né? Porque olha o tamanho da tribulação que Jó passou. Tamanho. E mesmo assim manteve a fé. E até tem uma parte que ele mesmo diz, né? Que antes ele conhecia Deus de falar, mas agora ele conhecia Deus verdadeiramente, né? Sim. Então, olha o que realmente Jó passou, foi para quê? Para Jó realmente conhecer mais Deus, né? Sim, isso é uma realidade. Então eu queria ler com vocês também o último verso para a gente já ir terminando, que está em 2 Coríntios 4 também, o verso 17. O verso 17 vai falar assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O 18 também: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe, Paulo era um cara que tinha tamanho fardo, que tinha tamanha tribulação, e ao mesmo tempo a gente vê ele falando sobre uma leve e momentânea tribulação. É pra gente se agarrar não às coisas terrenas, não às coisas que se passam, mas como Paulo, é pra gente olhar para as coisas do céu, focar nas coisas eternas, as coisas que não se vão. Mas então, Davi, o que a tribulação produz em nós? Sabe, quando a gente olha para a tribulação com as lentes da fé, todas essas coisas que ficam para trás, as lutas,
tribulações, sofrimentos, elas não são nada comparados ao eterno peso de glória que será no céu, na eternidade, onde passaremos com o nosso Deus. Então, gurizada, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E o Davi vai estar passando os Então, recados finais. gurizada, nós gostaríamos de agradecer a família Tribos por estar nos cedendo nesse local para que a gente possa gravar os nossos vídeos e postar e motivar a nossa fé e ser motivado pela nossa fé. Cultos quando? Domingo às 19h30, Avenida Willie Reichert, 258, Campo Bom, Brasil, Rio Grande do Sul. Você que é das proximidades, venha, você é convocado para estar conosco adorando ao único Deus, aquele que salva. Gostaríamos de agradecer também a ONU Way, que está nos presenteando e nos patrocinando com essas xícaras lindas. Gostaríamos também de te falar, se inscreva, curta, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Valeu!